predial. Módulo 1, introdução. Módulo 2, potência reativa. Módulo 3, levantamento de carga. Módulo 4, levantamento das cargas e tomada. Módulo 5, condições para estabelecer as potências. Aula 6, tipos de alimentação de tensão. Aula 6, tipos de dispositivos DR. Aula 7, tipos de disjuntores termostático. Aula 8, tomadas de uso específico, 220. Aula 9, desenho técnico residencial. Aula 10, simbologia do projeto. Aula 11, condutores de elétrica. Aula 12, condutores de proteção PE. 13, avaliação. Módulo 2. Aula 1, primeiro pilar da elétrica. Aula 2, falando sobre multímetro. Aula 3, geração e distribuição de energia. Aula 4, aterramento. Aula 5, quadro de distribuição. Aula 6, dispositivos de proteção disjuntores. Aula 7, disjuntor DR ou interruptor IDR. Aula 8, dispositivos DPS. Aula 9, como ligar os dispositivos de proteção. Aula 10, como ler e interpretar uma planta. Aula 11, tomadas. Aula 12, interruptores. Aula 13, seção dos condutores. Aula 14, resumo do aterramento. Avaliação. Módulo 3, instalação de dispositivos. Aula 1, virtual, como ligar interruptor. Aula virtual. Aula 2, aula virtual, instalação. Aula 3, prática, como trocar tomadas. Aula 4, como ligar tomadas. Aula 14, como instalar chuveiro apenas com fita isolante. Aula 14, como instalar chuveiro apenas com fita. Aí tem que ver o restante aqui, tá? Aula 14, como instalar chuveiro apenas com fita. Aula 14, como instalar chuveiro apenas com fita. Aula 15, como emendar fios e cabos elétricos padrão. Aula 16, como emendar fios e cabos elétricos padrão. Aula 17, jampear fase nos disjuntores. Aula 18, como instalar sensor de presença. Aula 19, os erros de instalações elétricas mais cometidos. Aula 20, instalação elétrica residencial. Aula completa. Bom, vamos lá. Esse aqui é um bônus que você vai levar, o módulo 4. Você vai aprender a montar padrão da Light 40 A. Aula 2, apresentação. Aula 3, principais ferramentas para montagem. Aula 4, montagem monofásica. Aula 5, instalação monofásica com poste. Aula 6, montagem monofásica com tubo de linha. Aula 7, monofásico ramal. Aula 8, PC já reformado, ramal coletivo, ligação. Aula 9, mostrando uma montagem. Mostrando o monofásico da montagem. Beleza, aula 10, monofásico com relógio. E aula 11, parte 1, monofásico. Agora você está na área de membros. E cada aula que você apertar em cima desses vídeos vai ser uma aula. Aqui tá os módulos que são apresentados, ok? E aqui é a avaliação do curso. Estamos aqui no módulo 2 agora, né? Essas são as aulas que você vai ter direito na aula de membros. Aqui o painel de assistir, né? Vamos seguir. Aqui tem algumas aulas virtuais, tá, né? Mostrando na prática.
como é a dinâmica do treinamento aí, o curso de elétrica predial. E aqui é o bônus, tá? De padrão LAD. Aqui é uma montagem na prática, onde você vai ter direito, né? Você vai visualizar a montagem na prática, na rua, como que é feito os procedimentos. E assim vai entrando outros módulos aqui nesse treinamento. Aguardo vocês aí no treinamento. Valeu!